Olá pessoal, estamos em mais um podcast aqui no JD1 Notícia e vamos juntos aí no Conexão SM. Eu falo que saúde mental é com Silmara Medeiros. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, não só para mim, mas para a maioria das pessoas que eu observo. Eu vou usar uma frase como título do nosso podcast hoje: casados mas separados. Vocês observam que vocês já vivenciaram muitos momentos, mesmo quem está casado e separado? E quando eu falo casados mas separados, eu estou falando de todos os tipos de vínculos que as pessoas não conseguem manter, e principalmente nesse programa nós vamos focar nos relacionamentos de casal. Cada vez mais as pessoas vivem buscando coisas sem saber o que elas realmente buscam. E os casais se casam sem casar. O que isso quer dizer? Já falei um pouquinho com vocês quando eu convidei alguns colegas para a gente falar sobre relacionamentos de casal. As pessoas vivem casadas, mas separadas. Elas estão juntas, mas elas não estão conectadas. Elas estão numa mesma casa, mas elas não têm um lar. Se você parar para observar, eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua casa. Espero que com uma frequência não tão grande, mas o que eu venho observando no consultório, nos relatos das pessoas, dos amigos, é que as pessoas estão se afastando cada vez mais. E existem institutos que estudam sobre os relacionamentos de casal, né? Por exemplo, tem um instituto que é muito bacana, norte-americano, que é o Instituto Gottman. Ele foi formado foi criado pela Julie e pelo John há um bom tempo. E eles começaram a estudar sobre os casais e fazerem vários estudos. E na época eles se dedicaram muito a esses estudos, né? Antes era mais incipiente, hoje nós já temos mais dados. Mas, no geral, a gente sempre pensa que o maior problema dos relacionamentos de casal tem os problemas aparentes. E se a gente tivesse que dizer o maior problema mesmo, é a pessoa não se sentir vista. As pessoas se sentem cada vez mais invisíveis para o companheiro, para a companheira. Você já sentiu isso em algum momento da sua vida? E aí, falando em relacionamentos, não só durante o casamento, nos namoros, nas pessoas que têm relacionamentos diferentes, que cada um mora na sua casa. Esse instituto foi tabelando, e tem vários estudos, né? Epidemiologia é algo que está sempre em constante transformação. E a principal queixa, a mais relevante, são os problemas financeiros. E as pessoas alegam que os problemas financeiros é que acabam acabando com os casais. Eu sempre falo que o dinheiro, ele fala de algo, ele fala de um funcionamento. Tudo nosso, se a gente para observar, tem algo por trás, né? Então, os casais brigam muito pelas questões financeiras. A maioria dos estudos, então, fala que em torno de 69% dos problemas dos casais estão relacionados aos problemas econômicos. Será que isso vem acontecendo com você? E o que por trás será que está desse problema econômico? O dinheiro, ele está muito atrelado muitas vezes à necessidade de controle, a medo, insegurança, poder. Do que será que as dificuldades financeiras estão falando na sua casa? O jeito que a pessoa lida com o dinheiro muitas vezes tem a ver com como ela lida com ela, como ela lida com a vida. Por exemplo, se a gente para observar muitas pessoas que não conseguem lidar bem, que estão sempre sem dinheiro. Se você olhar para elas, ou você que já teve momentos da sua vida assim, será que você não estava num momento que você não estava se cuidando tão bem, que você não estava conseguindo olhar para você? Então, assim, tudo tem repercussões, né? E tudo tem desdobramentos. Então, quando a gente pensa nas dificuldades econômicas, os casais começam a brigar por causa das contas, porque a mulher acha que o marido está dando pouco dinheiro para casa, ou a mulher até ganha mais, mas aí está incomodada que o marido não está contribuindo tanto. Então, aparentemente, esse é um grande problema dos casais. Eu falo aparentemente porque quando a gente para observar, através do autoconhecimento, se a gente começa a entender a dinâmica dessas famílias, muitas vezes é falta de comunicação, de diálogo, de se sentir visto, como eu falei, de não se sentir amado. Se a gente for pensar estatisticamente, né, a segunda maior causa, em torno de 61%, né, são as tarefas domésticas, divisões das tarefas domésticas e das responsabilidades, e até das responsabilidades financeiras. Como assim? Então, qual é a função de cada um ali na casa, na organização da casa, do lar? Qual é a função com os filhos? Qual é a divisão econômica?
E só o terceiro quesito, que é ali com 59%, então problema econômico, 69%, problema de responsabilidade, 61%, a falta de comunicação é 59%, mas isso quando a gente olha pontualmente as queixas dos casais. Então essa é a queixa externa, a queixa aparente, e tenho certeza, aqui não falo com prepotência, mas com propriedade, eu tenho certeza que vocês já tiveram problemas. Tanto por questões financeiras, tanto por dificuldades de divisão das responsabilidades no lar, que seja com as tarefas domésticas, que seja com as crianças, que seja com o pagamento das contas, mas com certeza quando a gente olha por trás, isso está falando muito das dificuldades de cada um e muitas vezes, até quando a gente correlaciona esses dois primeiros tópicos, com a falta de comunicação. Porque, por exemplo, quando a gente fala da dificuldade econômica, se o casal conversa bastante e se eles elencam prioridades, eles vão ter metas. E quando se tem metas, e de novo, olha para você, quais são as metas, quais são os sonhos do casal, é aquela coisa que eu sempre falo de olhar juntos na mesma direção. Então vamos organizar. E cada casal funciona de um jeito. Todo mundo coloca na mesma conta e aí um do casal paga todas as contas, ou cada um é responsável por pagar determinadas contas. Isso não importa. As queixas são as mesmas, mesmo que o funcionamento da família seja diferente. O que eu estou dizendo? Por exemplo, vou falar o exemplo da casa A. Na casa A, o provedor financeiro é o marido. E tem muitas brigas pela questão econômica. Na casa B, a provedora financeira é a mulher. E mesmo assim continuam brigas econômicas e queixas muito similares. Na casa C, o casal divide 50-50 e mesmo assim eles continuam com problemas financeiros. E aí é muito interessante, né, que o C fala, nossa, se a nossa casa, o marido fosse o provedor, não teríamos problema. Ou então, se só a mulher fosse provedora, não teria problema. Isso não é uma realidade. A realidade é que as famílias, independente da organização financeira, elas conseguem ter muitos problemas, mesmo que seja, por exemplo, quando a gente fala na organização das responsabilidades domésticas, que seja levar as crianças na escola, que seja quem vai levar nos médicos, quem vai levar nas atividades extras, quem vai cuidar da organização da casa. Tem uma colaboradora que faz tudo ou o casal que divide? E se a gente para aprofundar, como eu estava falando, e observamos isso com mais detalhe, mais profundidade, a gente sempre vai ver a falta de comunicação. Porque, como eu falei, o casal A idealiza o casal B, o casal B idealiza o casal C. Vamos lembrar lá, casal A falando das questões financeiras e até da organização. Vamos pensar ali na família A que o marido é o provedor ou que o marido é responsável pela organização da casa. As queixas são sempre as mesmas. Na B, a mulher é a provedora ou a mulher é responsável pela organização da casa. A gente vai encontrar as mesmas queixas. Ou na C, que eles dividem todas as funções. Por isso que eu sempre falo que a gente para olhar e o maior problema é a comunicação. Aprender a conversar é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Se a gente continua lá observando, como eu falei do Instituto Gottman, o quarto elemento que atrasa os relacionamentos, que atrapalha, que paralisa, que faz com que os casais se afastem, são as queixas que são extremamente importantes, né? Eu falo que se não existe sexualidade, se não existe o sexo em si, não existe o casal. Existem amigos, existem pais, mas não o casal. Mas essa vem para quarto lugar, mesmo sendo algo que é extremamente importante. Por quê? Porque todo o resto acaba assombrando os relacionamentos. Casal precisa de intimidade. Casal é isso, é conexão. E quando as pessoas reclamam da falta, estão com problema na parte sexual, falta conexão. Se falta conexão, como que esse casal vai se organizar nos outros quesitos também? Então a gente está falando que todos esses elementos são extremamente importantes. Mas se o casal está unido, está conectado, é muito mais fácil ele ter menos problemas. A quinta queixa são os familiares. Eu falo que muitas pessoas casam, mas não casam, né? Voltando nessa frase, porque tem homens que vivem extremamente vinculados à família prévia, ou mulheres que casam, mas vivem extremamente... Quando eu falo vinculado, gente, é muito importante a gente olhar com amor, carinho e respeito para os nossos pais, para a nossa família de antes. Não quer dizer que a gente tem que deixá-los de lado, abandoná-los, não é nada disso. Mas o casal precisa focar no casal e na nova família. Tem mulheres que absolutamente tudo que elas vão fazer, elas precisam da autorização da mãe, mesmo casadas depois de 10, 15, 20 anos. Tem homens que não conseguem trabalhar sem ser com os pais,
ou absolutamente tudo que eles vão fazer na vida econômica, por exemplo, eles precisam de autorização paterna. E isso faz com que os relacionamentos minem. Então, eu gosto muito de falar dessa queixa, né, sobre esse assunto nos relacionamentos, porque, gente, os vínculos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas com certeza pelas nossas maiores alegrias. E as pessoas cada vez mais estão com mais dificuldade nos vínculos e nos relacionamentos. Para pensar, será que a maioria dos problemas que você enfrenta hoje não tem a ver com a dificuldade dos relacionamentos? Que seja no casamento, que seja com os filhos, irmãos, pais, no trabalho, inclusive principalmente com você mesmo. Porque cá entre nós, se você está com muitos problemas de relacionamento, não tenha dúvida, a maior dificuldade encontra-se dentro de você. As pessoas têm um nível de rejeição muito grande, sabe que a maioria não consegue observar, não consegue sentir. Eu falo que a maioria das pessoas, infelizmente ou felizmente, porque é assim que elas morrem sem se conhecer. Sem ter conhecimentos básicos sobre o que sentem, o que pensam, as escolhas. É muito comum isso. Será que você se conhece? E como você vai se relacionar de forma amorosa? Eu fico observando, as pessoas estão sempre procurando vínculos, né? Estão sempre procurando companheiros, companheiras. E eu tenho certeza que isso não é diferente com você. Se você não está à procura, você está casado, ou está em um relacionamento e está procurando viver melhor, em paz, feliz, conectado. Mas para isso, gente, não tem outra saída. A necessidade do autoconhecimento, ela é imprescindível, porque ela que vai te trazer leveza, ela que vai fazer com que você possa acessar o amor que existe dentro de você. As pessoas estão sempre esperando tudo do outro, né? Eu falo que é a espera de salvadores, de portos seguros. E, na verdade, no mundo dos adultos, diferente do mundo das crianças, somente nós podemos nos ajudar em coisas profundas. O outro pode nos amparar, nos abraçar, nos acolher. Mas, gente, as grandes dificuldades não tem o que o outro possa fazer para nós. As sombras são nossas. Se as sombras são nossas, somente nós podemos clarear, iluminar, mexer, remexer. Porque lembrem-se disso, né? Tudo que a gente enterra vive, uma hora nasce. E todas as coisas, os traumas não resolvidos, eles aparecem. E falando do relacionamento de casal, muitos casais têm dificuldade de se relacionar pelas dificuldades da infância, pelos traumas individuais, mas muitas vezes pelo que presenciaram com o pai, com a mãe, por não ter inclusive ideia do que é um relacionamento saudável. Eu fico observando, tem tantas pessoas que querem se relacionar, mas elas não se relacionam bem, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, não é por mal. Elas não sabem o que é o relacionamento saudável. Será que na sua infância os seus pais viviam bem, você tinha uma família harmônica? Porque se você não tinha, não é um problema. Tudo que aconteceu no passado, quando a gente vai amadurecendo, a gente consegue deixar no passado. Desde que a gente olhe com amor e aceite. Tem muitas coisas que a gente não pode mudar. O ontem não é possível mudar, né? Mas o hoje você pode. Será que você precisa continuar vivendo como você aprendeu lá na infância? Será que você precisa construir a sua família de hoje baseada no que você aprendeu? Eu falo que aos pais a gente deve sempre amor, carinho, gratidão e respeito. Se a gente tivesse que elencar duas palavras, gratidão e respeito, né? Estamos aqui graças a eles. Mas honrar os pais não é querer seguir a vida deles, inclusive o modelo familiar que você aprendeu. Então, quando a gente olha essa estatística, né, que as pessoas chegam quando vão a instituto, vão procurar ajuda com essas queixas, de que queixa será o que será que está acontecendo na sua casa? Será que realmente é um problema financeiro? Será que realmente é a divisão inadequada, aparentemente inadequada, das atividades do lar? Será que é o problema sexual? Será que é só o problema de comunicação? A comunicação, sim, essa, se a gente tivesse que elencar ela seria o mais importante. Mas é o mais importante porque, inclusive, nós só conseguimos nos comunicar e nos relacionar, estou sendo redundante, quando a gente consegue fazer isso com a gente. E como eu falei, cada vez mais as pessoas estão com nível de rejeição a si mesmo muito grande, né? Elas não conseguem olhar com amor e aí esperam que o companheiro olhe. As pessoas querem elogios quando elas não conseguem dar elogios a si mesmo. Então todos nós gostamos, né? Eu falo que todos nós temos um lado de querer, essa coisa de querer ser cuidado. Ninguém completa ninguém. Os outros podem nos complementar, não se esqueçam disso. Complementar é muito diferente de completar. Enquanto você estiver à procura de alguém para te completar,
tá fora do lugar e é impossível. Você pensando no sexo feminino, assim, não vai ser o João, Pedro, a Maria, a Joana, não é possível, isso não tá no outro. O outro pode nos complementar. Eu sempre gosto de usar, como eu falo, o exemplo do bolo de cenoura. Um bolo de cenoura bem feito por si só, ele é maravilhoso. Se tiver uma cobertura ainda e for quebrando a casquinha ali, outros gostam derretendo, não importa, isso é maravilhoso. Então, gente, eu falei um pouquinho, eu tô sempre falando dos relacionamentos, principalmente de casal, porque eu vejo quantas pessoas vivem infelizes, frustradas, à procura de um relacionamento mágico. O relacionamento mágico não existe. Existe aquele relacionamento com um trabalho duro, árduo, que os dois se esforçam, que os dois caem, mas eles estão dispostos, com disponibilidade para recomeçar todos os dias ou quantas vezes precisar. Olhe com amor para o seu relacionamento. Ficar procurando fora, achando que ali fora tem algo muito melhor do que você tem na sua casa, normalmente não ajuda. Existem as exceções, claro, que tem os relacionamentos fadados ao fracasso, mas no geral, essa pessoa que você escolheu é essa pessoa. Então seja uma pessoa boa para você, para o seu amor, e assim o outro também vai poder olhar para você com mais amor. E deixo essa pergunta para vocês. Tenho certeza que aí na sua casa, uma dessas queixas é a principal, né? Ou tem várias, são principais. Mas vocês precisam descobrir o que realmente está faltando aí. E a falta de comunicação, a falta de um olhar de amor para si mesmo é o que mais falta. Tudo de bom para vocês e até o próximo podcast. Jota D1Noticias.com. A notícia no seu celular.